Estamos oficialmente na semana de Percy Jackson e os Olimpianos no Disney Plus, e eu já vou avisando que dia 20 eu estarei off de tudo. Pois bem, essa semana eu resolvi mudar o nome do meu canal, simplesmente porque eu achei que esse nome combina mais comigo. Eu só tenho 3 vídeos, então eu acho que não vão estranhar tanto. Hoje vamos falar sobre tudo de errado com Percy Jackson e o Mar de Monstros. Eu sou a Coral Críticas e você está no Estrelas da Jornada. O título pode ser tudo de errado, mas a verdade é que eu não acho que o filme do Mar de Monstros seja tão ruim. Eu acho que podemos dar um desconto para esse filme, considerando que ele meio que tentou fazer 3 coisas ao mesmo tempo. Vale lembrar que eu meio que gosto de separar meu ponto de vista entre boa adaptação e boa obra. Eu tenho pra mim que adaptações são quase como traduções de uma linguagem para outra. E para muitas pessoas, fidelidade é um quesito quando falamos de qualidade, mas pra mim, adaptações precisam também de personalidade, porque elas funcionam como obras independentes também. Eu acho que deve existir um equilíbrio nisso, entre fidelidade e personalidade. Então, avaliando o Mar de Monstros como uma obra, eu acho que peca muito justamente por tentar enfiar 3 estilos em um único filme. É como se o Mar de Monstros não conseguisse decidir se ele é uma continuação, um reboot ou uma finalização de um arco. Aí, na dúvida, meteram tudo num filme só e o resultado foi uma história bagunçada e mal conduzida. Mas assim, eu preciso ser justa. Ainda assim, eu não acho pior que o primeiro, porque o primeiro só tinha a missão de introduzir a história do Percy e falhou miseravelmente. O segundo, eu já acho que funciona como entretenimento, mesmo com suas falhas. Mas agora falando como adaptação, esse filme me ganha um pouco mais. Eu gosto de levar em consideração o esforço de corrigir os erros do anterior, mesmo que tenha deixado o filme meio cheio de informações pra quem nunca leu. E também eu já acho que esse filme tem um tom mais de Percy Jackson, mais infantil, mais divertido. Vamos por partes na nossa análise. O filme já começa introduzindo a história da Thalia, que foi um erro grotesco do primeiro filme, considerando que Percy Jackson tinha tudo pra ser uma saga de filmes de sucesso. Como eu comentei no meu vídeo anterior, a história desse personagem é importante pra mudar o rumo da história, já que bagunça a cabeça de todo mundo, né, justamente por causa da profecia principal, que é a que rege toda a saga de Percy Jackson. Aliás, eu gosto que contam essa profecia no filme, mas isso custou tirarem um detalhe do livro. Pra quem não leu, aqui vai um contexto. Cada livro de Percy Jackson, um semideus recebe uma missão. Esse semideus precisa visitar o oráculo, que dá uma previsão em forma de profecia. Então, além da profecia principal, temos uma profecia a curto prazo em cada livro. O Mar de Monstros tem uma profecia que diz o seguinte: navegarás com guerreiros de osso em navio de ferro. O que procuras, hás de encontrar, e teu o tornarás. Mas sem esperança, dirás, minha vida em pedra enterro. Sem amigos, falharás. Voando só, retornarás. Só que essa profecia não foi colocada, e eu até entendo o porquê. Até então, imaginava-se que talvez a saga de Percy Jackson tivesse continuação. Um talvez muito grande, porque, como eu falei, esse filme também funciona como uma finalização de arco. E como essa é a profecia que dá rumo às aventuras do Percy Jackson, né, a profecia principal, tinha que ser introduzida em algum momento. Mas aí, a tal continuação que adaptaria o terceiro livro da franquia, A Maldição do Titã, nunca aconteceu, e depois a Fox foi comprada pela Disney e nasceu o verdadeiro reboot. O outro ponto que eu quero comentar são os personagens, que melhoraram muito aqui. O Grover tem mais cara de Grover, a Annabeth tá mais Annabeth, e o Percy tá mais Percy. Mas assim, com ressalvas. O Percy tá mais depressivo aqui, e eu não entendo muito bem o porquê. Nos livros ele é mais rebelde, mesmo que as bagunças que ele causa nem sempre são culpa dele. Mas eu não acho que isso acaba com o personagem. Por exemplo, eu acho meio chatinho como ele demora pra aceitar o Tyson, mas aceitando esse Percy, o Percy dos filmes, né, separando o Percy do filme do Percy do livro, eu entendo essa narrativa, eu compro esse Percy dos filmes. A Annabeth aqui também tá bem melhor, tiraram aquele tom meio sensual dela e deixaram ela loira. Cara, se não fosse pela idade, a Alexandra Daddario seria perfeita, porque ela ficou igualzinha à descrição da Annabeth. Os personagens que foram introduzidos aqui, em geral, achei muito bons. A escolha do Sr. D caiu como uma luva. Eu escolheria esse ator novamente pra esse personagem. Eu gostei da Clarice, do Tyson e até da troca de atores pro Chiron. E assim, eu sei que as idades do elenco é um elefante no meio da sala, mas pelo menos esse filme adaptou também a idade da profecia, de 16 pra 21. Achei uma mudança justa considerando a cagada do anterior. Meu terceiro ponto vai pra maneira como adaptaram esse mundo mitológico e tecnológico ao mesmo tempo. No livro, é dito que a tecnologia poderia atrair monstros, então é bem difícil ver semideuses com celulares, né, e etc. Mas no filme, eles ignoram isso e acabam criando uma versão século XXI dos elementos mitológicos. Algo que eu achei que funcionou bem dentro da proposta do filme. Pra mim, isso deu personalidade pra adaptação, coisa que o filme anterior não conseguiu. Mas o que eu achei que falharam aqui foi em trazer elementos do primeiro filme misturados com o segundo. Acho que aí começa a bagunça, e é meio que uma crítica negativa minha. Eu acho que se a missão é adaptar o segundo livro, então foca no segundo livro. Não tem por que trazer coisas do primeiro livro, sendo que o foco aqui é o segundo livro. E isso entra no meu quarto ponto, que é a fatídica briga entre Percy e Cronos. Não preciso nem dizer que essa briga não existe nos livros, e isso nem é motivo
motivo pra eu não gostar dela. Eu não gosto dessa briga simplesmente porque ela não tem razão em existir. Essa ansiedade em dar um final pra franquia do Percy só pra não correr o risco de deixarem aberto e não ter continuação acabou gerando um embate que simplesmente não precisava acontecer e deixou o filme ainda mais bagunçado, cheio de informações desnecessárias. Sem contar que acaba total com a importância da profecia principal. O visual do Cronos é terrível. Simplesmente a pior cena. E assim, convenhamos, mesmo que não houvesse uma continuação de O Mar de Monstros, uma batalha ali na ilha já daria um desfecho legal naquilo que o filme estava construindo. Com certeza tem mais coisas que eu poderia abordar aqui, mas por enquanto o vídeo de hoje se encerra nesse ponto. Coloquem nos comentários suas expectativas para o dia 20 de dezembro e o que vocês acham do filme de Mar de Monstros. Até mais, galera!